Salve galera! Bom, exercício 5 aqui da nossa lista. Esse exercício é um exercício mais de continha, né? Então eu vou direto ao ponto aqui, já pegar pra gente interpretar ele juntos. E aí, aquela coisa de sempre, né? Pra pensar na física, é sempre legal a gente fazer uns desenhos pra tentar entender o que tá rolando. E aí, nesse caso aqui, o que tá rolando? Vamos ler juntos aqui. Uma partícula de massa 500 gramas, ó, já vi massa 500 gramas, já vou escrever aqui, ó. A massa M é igual a 500 G, 500 gramas. A gente já sabe, tem que estar no sistema internacional das unidades, né? Então 500 gramas é meio quilo, 0,5 quilogramas. Aí já vai facilitar um pouquinho a nossa vida, né? Daqui a pouquinho. Mas, beleza. Vamos voltar aqui agora para o enunciado. Uma partícula de massa 500 gramas em movimento retilíneo aumenta sua velocidade de 6 até 10 metros. Então essa partícula, essa bolinha aqui, ela estava com 6 metros por segundo e aumenta para 10 metros por segundo. Então a velocidade mudou, beleza? Aí o problema pergunta pra gente assim, ó. Aumenta essa velocidade de 6 metros por segundo até 10 metros por segundo num percurso, numa distância aqui, ó, de 8 metros. Certo? Aí ele pega e propõe pra gente assim: qual que é, então, a força resultante nessa partícula? Então, essa que é a nossa dúvida. Qual que é a força resultante? Então, o que a gente tem que pensar aqui? Vamos lá. Primeira coisa, se variou a velocidade, a gente sabe que a energia cinética mudou. Se a energia cinética mudou, quer dizer que um trabalho foi realizado. Então, posso escrever o seguinte aqui, ó. Aí tem no meu olho aqui. Trabalho é igual à variação da energia cinética. O tanto de trabalho que essa tal força realizou tem que ser o tanto que a energia cinética mudou. Só que o que é variação da energia cinética? É a energia cinética final. Então, deixa eu escrever aqui no cantinho, né? Energia cinética é mv ao quadrado dividido por 2. Então é aquela expressãozinha que a gente já falou dela muitas vezes. Então vou pegar a energia cinética final menos inicial. Então aqui vai ser massa vezes velocidade final ao quadrado. Velocidade final ao quadrado dividido por 2. Então já que a gente tem energia cinética final menos energia cinética inicial, vou escrever aqui, né, as duas aqui. Energia cinética final menos energia cinética inicial. A mesma ideia lá do primeiro probleminha, né? Exatamente a mesma ideia. E aí eu vou escrever energia cinética final e inicial aqui embaixo. Então, o que é energia cinética final? Energia cinética final é m sobre 2, massa sobre 2, vezes a velocidade final ao quadrado. E energia cinética inicial? Energia cinética inicial é massa dividido por 2, vezes a velocidade inicial ao quadrado. Se eu coloco essas duas coisas na equaçãozinha aqui de cima, a gente fica assim, ó. Trabalho, que é variação da energia cinética, vai ser igual a m sobre 2, velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado. Legal? Então a gente tem a variação das velocidades ao quadrado aqui. Beleza. Com isso a gente consegue calcular o trabalho. Beleza? Então vamos lá, vamos calcular esse trabalho. A velocidade está indo de 6 para 10 e a massa é 0,5. Então eu vou vir aqui, ó, colocar massa 0,5, então vai ser 0,5 dividido por 2, beleza? E as velocidades ali, ó, vai ser 10 ao quadrado menos 6 ao quadrado, né? Que a velocidade final é 10, a velocidade inicial é 6. E com isso aqui eu consigo calcular o trabalho. Então aqui é 0,5 dividido por 2. Não vou fazer essa conta ainda.
0,5 dividido por 2. Vamos fazer a outra conta antes. Vezes 10 ao quadrado dá 100. 6 ao quadrado dá 36. Então, 100 menos 36. 6 menos 100 menos 30 é 70. 70 menos 6, 64. Então, daqui, ó, eu chego em 0,5 vezes 64 dividido por 2. E eu posso fazer essa multiplicação total aqui da maneira como eu preferir, né? Então 0,5 vezes 64 vai dar 32. 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 o quê? Bom, o trabalho está dando 16 joules, certo? Só que é o trabalho que a gente quer calcular nesse problema? Não, vamos voltar lá, ó. Ele está falando, a força resultante sobre a partícula tem módulo. Então não é o trabalho, é a força. Aí reparem que a ideia que a gente tinha discutido lá no comecinho da matéria é que uma força atuando num objeto em uma certa distância, a gente chama isso aqui de trabalho. Então o trabalho é força vezes distância, certo? Já que o próprio trabalho é força vezes distância, o que a gente tem que pensar? O trabalho de 16 joules que a gente calculou ali em cima tem que ser igual a força vezes a distância. Então 16 tem que ser igual a força que a gente quer calcular vezes a distância de 8 metros. Então se a gente voltar ali no probleminha, ó, o próprio probleminha fala que a velocidade mudou de 6 para 10 andando 8 metros sob a ação dessa força. E aí, ó, então eu sei que o trabalho tem que ser 16, a distância tem que ser de 8, então a força tem que ser de quanto? Passo 8 dividindo, né? Aquela coisinha, aquela regrinha lá. 16 por 8 dá 2. 2 o que, professor? 2 newtons. 2 newtons porque a gente está falando de força. Então a força atuando nesse objeto é uma força de 2 newtons. Legal? Legal, né? Muito chique aí, esse probleminha. Se a gente fosse fazer, né? Cada passo fazendo uma continha separada, ia dar um monte de etapa intermediária aqui, né? Mas aí, como a gente usou esse mesmo método que a gente usou lá no problema de número 1, né, para simplificar nossa vida aqui, usando um pouquinho de álgebra, né, de manipulação das equações, aí ficou um pouco mais simples aqui a nossa contanhada no final das contas, né? Mas beleza, então descobrimos uma força resultante aqui. Show de bola!